Mas esse tema do samsara e do dharma, né? Ele é eu acho interessante assim. Por exemplo, para algumas pessoas, eu penso, se eles aprenderem o dharma, eles vão melhorar muito dentro do samsara. Por exemplo, na área de psicologia, se as pessoas estudarem o dharma, elas vão avançar, elas vão poder ajudar muito, né? Eu acho que na área de medicina também, sim, astronomia, astrologia, eu acho que o Dharma pode ajudar, assim, em algumas áreas. Mas sempre tem esse risco. A pessoa entrar por aí e não retornar. Eu, quando comecei, assim, a aprofundar os ensinamentos, aí teve uma professora argentina na área da física. Eu estava comentando com ela, olha isso, olha aquilo. Ela disse, olha, quem entra por aí não volta. Ele foi profético. Então eu vou avisando o pessoal, cuidado. Tem umas placas lá, cruzou por aquilo, não volta. Não consegue voltar. Portanto, volta. Mas não tem energia para seguir. Porque aquilo é ilusório. Aí tu vai fazer como? Samsara é assim. Samsara, ele é alimentado pela ilusão. Vocês já viram isso? Por quê? Porque a gente segue uma coisa no samsara, depois a gente abandona aquilo por outra. Desde que o brilho esteja bem. Mas tu entende por que aquilo brilha, por que aquilo não brilha, mas daqui a pouco tu não tem mais a vontade de fazer transmigração. Transmigração é procurar um outro lugar que brilhe, que esteja brilhando naquele tempo. Aí tu começa a te dar conta de que tu está fazendo um circuito de transmigrações e aquilo tu já está há muito tempo transmigrando de uma coisa para outra, de uma coisa para outra, e aquilo não faz muito sentido. É uma conversa boa para assim, para beira de uma fogueira, olhando para o céu. É isso aí, uma coisa assim, né? A gente nasce e ninguém conta a real para nós, ninguém dá a real. As pessoas vêm sempre com uma ilusão que elas te oferecem, incluindo os pais. Tem que botar o outro numa boa ilusão, depois ele dá um jeito lá de fazer o que ele quiser. Mas, mas aqui eu tenho o papel de quebrar isso, né? Esse é o ponto. Porque a gente já está circulando há muito tempo de uma coisa para outra. Eu não sei se você já não está perdido, não sei. A gente começa a ouvir sobre Prajnaparamita, sobre energia, sobre... Então, a gente vai gerar uma visão e ela vê o samsara de uma forma muito mais ampla. Por exemplo, pega um livro de física, né? Aí tu começa lá, as leis da eletricidade, da gravitação. Eu na época que comecei aquilo, eu achava aquilo meio estranho, assim, de saída. Mas eu estava chegando, né? Eu não vou chegar lá e começar assim, professor, mas para aí. E as cargas se atraem por quê mesmo? Eu ia dizer, olha, faz a lista de exercício e te vira aí, né? Digo, pá, como é que a carga atrai a carga na razão direta, na razão inversa do quadrado da distância? Como? Aquilo não é 2, alguma coisa, por que é 2? E por que que aí olha para aquilo? Bom, tudo bem. Aí eles te dizem, não, experimenta. Aí ele teve o fulano lá que fez uma grande esfera lá, mediu. Aí quando tu vai para o laboratório, aquilo nunca dá muito certo. Eu dei aula de laboratório também. Eu estou aqui abrindo o jogo, pessoal. A coisa, hoje é o dia da verdade. É que não dá muito certo.
Aí você diz, não, isso aqui é a margem de segurança, a margem de erro, né? Claro, aquilo não é exatamente esférico, aquilo não é vácuo, é ar. Então tem uma perda naquilo, aquilo não fica exato. Mas no mínimo levar um choque, tu leva. Aí tá, então aquilo está existindo, assim, né? Razão direta, razão direta. Aí tudo bem, assim. Então leva um tempo para te dar conta daquilo. E ninguém vai te explicar, tu vai ter que descobrir. Por que que é dois? Assim. Só que aquilo tudo tem pressupostos por baixo daquelas fórmulas todas. Tem visões filosóficas que levam aquilo. Aí tu não aprende aquilo. Aí quando tu começa a entrar no código das visões e os pressupostos, etc., aí tu abandona o aspecto fenomenológico. Se aquilo atrai na razão direta, na razão inversa, aí olhe menos. Tu está olhando um mundo complexo, um mundo extraordinário. Tu começa a olhar aquilo. Então, as coisas mais introdutórias tu não vê. Então, quando tu já está com esse olho mais amplo, aí tu pega um livro daqueles, abre a primeira página, aí tu já para na primeira página. Não vai tomar aquilo como natural. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar eletrônica, por exemplo, eu comecei estudando, eu peguei um livro e comecei a estudar. Por quê? Porque eu queria aprender aquilo. E eu tranquei rapidamente, porque hoje eu vejo que eu tinha uma mente de físico, não de engenheiro. Então, os fenômenos que estavam ali, para mim, eram muito mais interessantes do que a operacionalidade daquilo. Eu não era atraído pela operacionalidade daquilo, eu era atraído pela como que aquilo funcionava. Então, aí a minha mente ela andou nessa direção. E andando por dentro da física, eu vou olhando as questões filosóficas. Assim, que aí tu cruza aquela porta e aí tu não volta mais. Porque aquilo é muito mais poderoso. Muito mais poderoso. Vocês vejam, da física clássica para a física quântica, o que mudou foi a base de pensamento. E olha o tamanho da mudança. Então, quando tu está contemplando esse tipo de base, aí tu está dentro de uma coisa que é muito grande. Aí o budismo é isso, é uma coisa muito grande. Tu tem dificuldade de voltar para coisa pequena. Sansara é uma coisa pequena. Sansara é assim, se trabalhar das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, todo dia, tu tá dentro de Sansara tranquilo. Não importa o que tu fizer. Mas aí tu tá no meio daquilo, olhando assim. Eu vou fazer isso porque mesmo? Não, porque tu precisa pagar tuas contas. Se não pagar tuas contas, tu vai dar ruim. Isso aí, você tem. Aí tu diz, tá. Mas aí tu vai olhando assim com cuidado. Então, quando a pessoa está olhando mais amplo e com menos apegos, ela tem mais opções. Então, essas opções, elas terminam impactando o que nós vamos fazer. No samsara, a gente precisa estar meio desesperado. Não tem como pagar as contas, eu vou dar um jeito. Não, aceita esse trabalho maravilhoso. É o que eu sonhava. É isso que eu vou fazer. Eu nasci para isso, pode ter certeza. E nós vamos lá, vamos fazer aquilo e vamos vencer. O nosso lema é vencer hoje e amanhã também. Assim, a gente se junta, agora vamos fazer isso, vamos adiante. Então, esse é o ponto. Mas aí tem a insatisfação inerente desse processo. A gente não aguenta. Mas quando a gente não aguenta estar no samsara, sempre tem alguma coisa que nos pressiona. A gente é obrigado, assim, tipo, no ano que vem você vai fazer o vestibular, pessoal. É assim, vai ter vestibular, tá sabendo, né? E para fazer vestibular você tem que passar, entendeu? O papai vai cortar todas as verbas, vai cortar tudo. Não tem mais academia, não tem mais restaurante, não tem mais nada, não tem mais computador, e nem o cabo do computador, senão você liga, e nem o celular e o carregador. Assim, entendeu? É desgraça. Portanto, só tem uma chance. Ou você passa ou você não passa. Ou você passa ou passa, né? Mais ou menos assim. Essas são umas conversas que eu tenho tido ultimamente.
Temos que abrir a visão dos jovens. Então isso não é uma coisa muito fácil. Então o samsara, ele vem desse jeito. É assim. Mas se a pessoa tiver, por exemplo, compaixão no coração, essas áreas são áreas que eu nunca trabalhei, né? Mas eu acho que a área de medicina, psicologia e outras assim, que atendem ao sofrimento das pessoas, né? Isso é uma boa coisa. Mas nós temos que ter a capacidade de Tcherenzig, ou seja, a gente faz tudo aquilo o tempo todo e não muda nada. A vida segue, e as pessoas seguem morrendo, seguem se matando, e seguem se drogando, e seguem destruindo a sua saúde. A Zita eu lembro lá em Recife, né? Reconstituindo perna de motoqueiro. Isso ela faz o tempo todo. Cirurgia com uma delicadeza enorme, tentando não amputar, tentando restaurar a circulação, cirurgia vascular, né? A perna destruída pelas batidas. E assim, ela vai lá arrumando aquilo, arrumando. E ela, quando se aposentar, quando ela morrer, outros vão reconstituindo isso. Aí ela se alegrando porque a perna começa a ficar com uma cor melhor. Ela está conseguindo passar o sangue, conseguindo fazer aquilo. É uma coisa heróica, maravilhosa. Mas tem a frustração de Tcherenzig. Quando tu consertar as pernas de todo mundo que estava ali, chegam os outros. Aí começa a chegar o pessoal que já foi consertado uma vez para consertar de novo. É assim, como tu tinha que falar um pouquinho de Tcherenzig no hospital de clínicas, né? Como é que faz assim. Mas é essa situação ainda. Aí vem os hospitais lotados. Aquelas pessoas estão por todo lugar, o sofrimento está ali. Aí tu já viu muitas vezes aquele sofrimento e um pouco dá para arrumar, um pouco não dá. E, e segue. Aí a pessoa está ali e segue cuidando. Agora, se a pessoa não cuidar, talvez ela tenha um baque no coração, né? Assim, de pensar que ela, se ela tivesse um lugar, ela estaria cuidando. Ela não estando ali, talvez as pessoas não sejam tão bem cuidadas. Ou a pessoa precisaria estar ali, né, para aquilo acontecer. Né? Assim, o Sansara, ele é todo torto. Eu acho sempre melhor cuidar das pessoas da forma mais ampla possível. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de ajudar alguém que está com fome. Mas se a gente criar uma política pública de reduzir o número de pessoas que vão estar com fome, eu acho muito mais poderoso. Aí o budismo está mais nessa área, assim, o budismo é mais política pública. Então. Mas a gente não deveria abandonar esse cuidado direto também. É assim.